Bom dia, boa tarde ou boa noite, certo? Aos meus caros alunos. No meu caso seria o último, que é boa noite. Agora é sexta-feira, dia 27 de março. Estou gravando o vídeo para já deixar preparado para vocês nessa segunda de manhã que você vai estar visualizando, né? No caso, segunda de manhã, ou à tarde ou à noite, tanto faz. Preciso que vocês sentem-se e assistir esse vídeo, certo? Assistam até o final. Vou fazer uns pequenos avisos aqui. O primeiro aviso é que a nossa plataforma do Moodle da escola já está pronto, certo? E vocês já devem ter percebido que eu estou postando material lá, tá? Inclusive a nossa aula anterior está lá também linkada, certo? Quero fazer um agradecimento ao Lucas, né? Obrigado, realmente o microfone ajudou muito, né? Eu estou utilizando aqui, tá? Ou seja, estou gravando a voz pelo celular e vou depois sincronizar com o vídeo aqui do computador. Tive alguns problemas no começo, mas por enquanto está indo, né? E é isso, gente. Eu vou tentando melhorar a maior forma possível da aula de vocês, tá? Eu espero que vocês estejam aproveitando. Inclusive, se for o caso, dá uma curtida lá nesse vídeo, tá? Se vocês realmente gostarem. Se inscrevam no canal também, se for o caso, porque eu tive que criar um canal para conseguir postar as aulas. É, Na descrição desse vídeo, eu vou deixar também um vídeo de indicação, tá? Recomendação que é do historiador Eduardo Bueno, do canal Buenas Ideias. É um vídeo muito interessante que vai falar sobre o Estado Novo com uma outra ótica. Claro, ele é ótimo nesse sentido. Ele consegue falar de história muito facilmente, certo? Eu tenho certeza que se vocês assistirem, vocês vão gostar do vídeo, tá? Essa é a nossa aula, como é do Estado Novo, que vai de 1937 até 45, ou seja, a gente vai fechar a Era Vargas agora. Então, ela vai ser uma aula um pouco mais longa, certo? Em comparação com a anterior que a gente teve. Olha que a anterior já foi até grande em comparação com as outras turmas, tá? Mas vocês são terceiro ano e vocês precisam aguentar isso. Tudo bem? Acho que esses eram os recados que eu anotei aqui. Então, vamos à aula. Recapitulando, o Vargas ele se utilizou então do plano Cohen, certo? Que foi basicamente forjar um documento falso. Foi feito pelo Major Olímpio Mourão Filho, né? E ele alegava basicamente que tinha uma tentativa dos comunistas tomarem o poder. E por isso o Vargas deu um alto golpe nele mesmo. Lembrem-se que teve a intentona comunista em 1935. Nossa, a intentona comunista foi enorme, professor. Realmente teve muito perigo da gente se tornar um país comunista. É claro que não. Vocês sabem que contou apenas com 50 adeptos nesse sentido. Tá? Tem até uma charge que eu vou colocar agora. Tá? Perceba que nessa charge, o Vargas está dando um golpe dentro da República, certo? Ele deu um golpe nele mesmo. Esse documento ele foi descoberto depois que ele foi forjado. Tá? Vou tirar então agora a imagem. Então, ó, por que que Vargas vai fazer isso? Você precisa entender que tinha eleições marcadas em 1938, tá? E basicamente essas eleições foram canceladas. Por quê? Porque tinha uma teoria comunista que os comunistas, assim, no caso, iriam tomar o poder caso ganhasse a eleição, né? Provavelmente, vai eleger um comunista como governador, vai eleger um comunista como presidente, né? E isso Vargas não iria deixar. Então Vargas deu um golpe nele próprio, certo? Foi contra a Constituição criada por ele em 1974, que deveria ter eleições diretas, tá? Ele barra totalmente isso, se insere como poder autoritário agora, em 1937, e vai outorgar uma nova Constituição, beleza? Então agora entramos de fato no Estado Novo. O que é o Estado Novo? É basicamente uma ditadura de Vargas, tá? Ele pode tudo aqui. Tudo seria novo, segundo ele. É justamente que chama Estado Novo por conta de um outro período que os historiadores falam. Tudo que é anterior a ele era tido como velho. Era a velha República. Lembrem-se, a República ela vai ser instaurada em 1880 em 1989, tá? Aí surge a primeira Constituição promulgada pelo Deodoro da Fonseca em 1891, tá? A partir de lá a gente vai ter todo aquele período oligárquico, certo? Então, todo esse período oligárquico é considerado República Velha,
simplesmente porque o Vargas falou que aquilo era o Estado Novo. Ou seja, o anterior era tudo velho. Tá? Então, é ele transformando a história nesse sentido. E a gente pode fazer mais. Ó. O que vai acontecer? Primeira coisa que ele vai colocar, ele vai fazer uma celebração, uma cerimônia, tá? No Dia da Bandeira. E após tocar o hino nacional, ele vai queimar as bandeiras dos estados. É realmente isso que você está escutando. Todos os estados foram levados assim, pegaram as bandeiras de todos os estados. Geralmente alunos levavam até a parte da fogueira e jogavam essa bandeira ali dentro para ela queimar, tá? Qual que era a única bandeira que ia sobrar? A bandeira do Brasil, tá? Ou seja, aqui já se aludia que a única bandeira que deveria ser venerada era a bandeira do Brasil, tá? Tem até uma imagem aqui da queima, ó, colocando para vocês, certo? Que a única parte boa da gente trabalhar assim por vídeo é que eu consigo trabalhar imagens mais facilmente com vocês, certo? Volta aqui para mim. Ou seja, tudo isso vai se tornando público justamente pelo Departamento de Imprensa de Vargas, certo? O Departamento de Imprensa e Propaganda. Mais tarde, ele vai oficializar isso e vai colocar recursos, né? Vai começar a gastar muito mais com publicidade. Aí vai se tornar o DIP, tá? Que é o Departamento de Imprensa e Propaganda. Mas isso seria lá na frente no decreto, tá? Não é em 37, é em 39 que isso ocorre, tá? Vou falar dele mais para frente. O que Vargas começa a estourar no Brasil? É basicamente um centralismo absoluto do Estado Federal, tá? Ou seja, lembrem-se, na oligarquia, as regiões, os estados, eles eram até mais fortes que o poder federal, tá? Quando Vargas se assume no poder, ele pega e vai barrar isso aí. Ele vai fazer um Estado centralizado, tá? Que ele já começa a fazer isso a partir da Revolução de 1930, só que aqui em 37 está exacerbado, está no seu nível mais alto possível e autoritário. Por quê? Ele está basicamente fazendo uma lavagem cerebral nas pessoas. E ele vai se utilizar muito das propagandas. E vamos falar sobre isso. Como que ele se utilizava disso? Ele colocava basicamente conceitos fascistas, né? Especialmente do nacionalismo exacerbado, uma disciplina absoluta ante as ordens hierárquicas, ou seja, todos deveriam respeitar as ordens dele. E perceba, em 1942-43, o Vargas vai fazer com que o Brasil entre em guerra contra o eixo, né? Na Segunda Guerra Mundial. E o eixo é formado por quem? Por Alemanha, por Itália, países fascistas. E aqui, de certa forma, o Vargas ele é um fascista também, tá? A gente vai ver alguns conceitos e eu vou provar para você que ele tirava muitas coisas de ideias fascistas. E isso vai fazer com que as pessoas percebam, gente, a gente está lutando contra, lá na Europa, contra o fascismo, sendo que a gente tem um fascismo hierarquizado aqui dentro do nosso país? Realmente é isso, certo? O que Vargas vai fazer ainda em 1937, com a instituição do Estado Novo? Ele vai outorgar, perceba, não é promulgar. A promulgação depende de um voto de outros políticos e tudo mais para confirmar que aquela Constituição foi válida, certo? Aqui não. Quando você outorga uma Constituição, você basicamente está falando, ó, isso aqui que vale, certo? Elas são sempre autoritárias quando você outorga. Isso aqui é que vale e está acabado, ponto final. E é isso que Vargas faz. Ele outorga a Constituição de 1937, a Constituição tida como polaca. Por que é polaca? Ela basicamente é inspirada no modelo semifascista polonês. Professor, não lembro que a Polônia era fascista. Olha, ela teve proximidades com ideias fascistas também, certo? Durante um tempinho lá, ela até se manteve fascista, de certa forma. Mas isso durou muito pouco tempo na Polônia, por isso que a gente não comenta. Quem que vai basicamente ajudar nessa criação da Constituição? Vai ser um cara chamado Francisco Campos. Ele era ministro da Justiça do Vargas. Ele vai ficar muito famoso também, além de ter criado essa Constituição polaca, né, ou seja, autoritária, pela instituição pela criação do ato institucional AI-1, né, durante o governo militar em 1964. Tudo bem? Então, mesmo o cara que criou a Constituição de 1937 vai fazer parte do ato institucional 1 durante o governo militar, que é o Francisco Campos. Perceba, essa Constituição ela vai ser extremamente centralizadora, trazendo os poderes para Vargas, tá?
E vai conceder também o governo para ele, de certa forma, com poderes ilimitados. Ele pode tudo aqui nesse sentido. Ele vai primeiro, ele vai proibir os partidos políticos, certo? Ou seja, não tem mais partido político no Brasil, acabou, não tem mais política. Por quê? Porque ele vai estabelecer também um estado de sítio. O que era o estado de sítio? Deixa eu só seguir o roteiro aqui para não me perder. Ele basicamente fecha o Congresso, tá? Justamente para impor o que ele queria de qualquer forma sem barreiras. Tem uma imagem aqui que eu separei, tá? Isso é uma matéria de jornal, certo? Ela é de 1937 e aqui está justamente falando sobre o fechamento da Câmara, fechamento do Senado, e isso não é apenas de âmbito federal. Isso é de âmbito federal, estadual e municipal. Ou seja, as câmaras de vereadores na época, elas também eram fechadas, certo? Tá? Matéria de jornal isso aí, foi retirado, vou mostrar justamente para vocês. Tira aqui agora a imagem, volta para mim. A gente vai falar um pouquinho sobre o culto à imagem de Vargas. Por quê? A ideia de Vargas sempre foi publicizar a figura dele, tornando ele e o Estado brasileiro como um só. Tá? Perceba, ele quebrou os partidos políticos. Ele não quer partido político inserido, ele quer ser a figura desse Estado brasileiro. E ele vai se valer de uma coisa chamada ufanismo, né? Essas ideias ufanistas. O que é ufanismo? É basicamente um patriotismo levado ao seu excesso. Tá? É o excesso de patriotismo. Era obrigatório, né, que, por exemplo, vocês têm uma noção, é obrigatório que a imagem dele fosse colocada, ou seja, aquele quadro presidencial dele com a faixa e tudo mais. Era obrigatório que essas partições públicas, colégios, clubes, estações ferroviárias, até algumas casas comerciais, tivessem a figura dele estampada na parede. Você pode ver aqui o exemplo que eu vou colocar para vocês, ó, certo? Isso aqui é basicamente dois indivíduos colocando a imagem de Vargas no comércio deles. Tá? Volta para mim. Existem órgãos importantes, né, dentro do governo Vargas, e tem um em especial. A imprensa e a Agência Nacional. Tá? A Agência Nacional, ela basicamente ela é submetida ao Departamento de Imprensa e Propaganda, né, o DIP. E vamos falar disso agora. O que a Agência Nacional basicamente vai criar junto com a imprensa? Entendam que a imprensa ela era submissa a Vargas. Você precisa lembrar disso. Vargas conseguia fazer o que queria dentro da imprensa. Ele vai criar alguns benefícios, porque é claro, primeiro ele dá os benefícios, igual ele fez com os trabalhadores, e depois ele consegue o que ele quer de volta. Tá? Ele vai criar alguns benefícios para os jornais e para os jornalistas também, tá? Desde que esses jornais e jornalistas o apoiassem. Entenda, por exemplo, para os jornais, ele vai dar uma isenção de tributos para comprar produtos para a fabricação do jornal. Por exemplo, ele ia lá e tirava o tributo do compra de papel, ia lá e tirava o tributo da compra de tinta para fazer a impressão. Tá? Ou seja, isso faz com que o jornal lucre muito mais, porque era algo novo para eles. Mas, claro, os jornais eram escolhidos a dedos, né? Aqueles jornais que, olha, nunca falava mal de Vargas, que sempre retratava a figura dele. Tem muito jornal que vai colocar jornalista especialmente para seguir os passos de Vargas e escrevendo rotinas e escrevendo artigos sobre a rotina dele, do dia a dia. Tá? O que mais que ele vai fazer em prol dos jornalistas? Ele vai regulamentar, basicamente, também a jornada de trabalho da categoria. Perceba que já Vargas já falava sobre a jornada de trabalho, né? Que ele já tinha instaurado leis em decretos anteriores. Só que aqui ele vai falar especialmente da categoria de jornalista. Ele vai falar qual que seriam as folgas que eles deveriam ter, né? Entre outros benefícios. E jornalistas gostavam disso, né? Olha, o cara está dando uma atenção especial a gente, está ajudando a nossa classe, eu consigo ficar mais tempo em casa e trabalhar menos, certo? Então, vai surgir também um órgão de total importância que vai ser o DIP. O DIP é, novamente, o Departamento de Imprensa e Propaganda. Não se esqueçam disso.
Para que ele foi criado? Ele foi criado para monitorar a imprensa nacional, ou seja, então, primeira prerrogativa dele, monitore a imprensa nacional. Eles pegavam todos os jornais da época, as rádios que soltavam as notícias também, avaliavam tudo para ver o que eles estavam falando sobre Vargas. Claro, não era aquelas rádios pequenas, aqueles jornais pequenos de município que circulava, tá? Esse tipo trabalhava nas grandes capitais, porque o que interessa para Vargas é isso, é as grandes capitais, as grandes cidades, tudo bem? O que mais? A segunda prerrogativa dele é para construir a imagem de Getúlio como um líder da nação. E como que eles vão se valer disso? Eles vão se utilizar do cinema, do rádio, dos jornais, das revistas. Nossa, professor, e a televisão? A televisão, meu caro, ela vai surgir apenas lá pela década de 1950 no Brasil. Tá? Para você ter uma noção, ela surge mais ou menos em 50, mas ela só vai se popularizar década de 60, 70. O meu pai mesmo, ele nasceu em 1960. A primeira vez que ele vai ver sobre a televisão vai ser em 1970, com mais de 10 anos no caso. E por que que ele conseguiu ver uma televisão naquela época? Em 1970 teve a Copa do Mundo, tá? E o Brasil tinha um esquadrão muito poderoso, né? A seleção de 70, que inclusive foi campeã lá no México. E foi a primeira Copa que foi transmitida ao vivo, tipo, a cores, né? Porque ao vivo as outras já tinham sido até, menos a de 58, mas não é sobre Copa do Mundo que a gente está falando. Mas transmitida a cores. Vocês sabem como é que é Copa do Mundo, até hoje. Toda vez que tem Copa do Mundo, tem uma propaganda muito forte para venda de televisores, certo? Então, naquela época, meu pai ele morava em Santo Anastácio, uma cidade ultra mega pequena, e teve um vizinho dele que conseguiu comprar uma televisão. Então, todo mundo do bairro se juntava ali, né? Ele colocava a TV na garagem, todo mundo no bairro assistia os jogos do Brasil naquela época, certo? E claro, assistia por conta da seleção, que era uma seleção fantástica, né? Tinha lá Gerson, Clodoaldo, Rivelino, Tostão, Jairzinho, Pelé, Félix, certo? Uma baita seleção. Dá para você fazer história só falando de futebol aqui, se for o caso. Mas vamos lá, vamos prosseguir. Qual que era o mecanismo e o meio mais fácil do Vargas passar as ideias dele? O Vargas se utilizou principalmente do rádio, tá? O rádio é um excelente meio de propaganda. Por quê? Perceba que o Brasil aqui, ele é muito rural. Então, é difícil você levar jornal em todas essas residências, né? E o rádio não. O rádio, os radiodifusores, eles chegam até longas distâncias. Aqui vai começar a ser, o Vargas vai instaurar um programa, né? A gente tem até hoje, embora tenha mudado o nome, que chamava a Hora do Brasil. Porque a Hora do Brasil era basicamente uma hora do Vargas falando lá as coisas que tinham pensado, que tinham feito durante a política. Atualmente ela se chama Voz do Brasil, mas ela é mais dividida agora. Agora tem um tempo específico só para falar do Poder Judiciário, outro do Legislativo, outro do Executivo. E era obrigatório até uns anos atrás, tá? Faz poucos anos assim que deixou de ser obrigatório. Mas começava entre, assim, acho que entre 6 ou 7 horas da noite. Você estava lá escutando o rádio, andando, viajando assim de carro, eu lembro que começava a Hora do Brasil, não adiantava mais. Você podia mudar a estação que fosse, que estava tocando a Voz do Brasil, tá? Perceba, ó, vou colocar uma imagem aqui para você. Olha o poder que ele tinha. Por quê? Porque justamente as famílias elas se juntavam em volta do rádio, porque não tinha muito o que fazer no dia. Você trabalhava o dia inteiro, chegava em casa, jantava, tomava um banho, alguma coisa, sentava para escutar rádio. Então as famílias elas se juntavam, justamente ficavam escutando Vargas, tá? Era um momento de lazer delas. Tudo bem? Vou retirar a imagem agora. Vamos falar agora um pouquinho sobre política trabalhista e educacional de Vargas. Primeiro, a trabalhista. Você sabe que Vargas adorava conceder direitos, regras, legislações trabalhistas. Ele já fazia isso há tempos. Só que agora com rádio, ele começa sempre a fazer os discursos dele através do trabalhadores no meu Brasil, trabalhadores no meu Brasil, tá? E isso é toda hora frequentemente repetido, tá? Isso vai fazendo com que ele traga uma proximidade com o trabalhador. Chegava uma hora que o trabalhador já estava todo dia lá esperando para Vargas falar.
Chegar uma hora que o cara estava respondendo Vargas, tá? Isso você precisa entender que foi muito inovador na época. Foi um jeito de você levar a informação, levar a política até as pessoas. E justamente isso vai fazer com que ele acabe sendo conhecido como pai dos pobres, né? Claro, não só isso, as políticas trabalhistas dele. Só que você precisa entender que a política trabalhista dele ele vai vir de duas mãos, tá? É como se fosse uma faca de dois gumes. De um lado ele dá e do outro ele tira. Então, vamos falar de um primeiro lado. De um lado, ele vai conceder benefícios, ele vai conceder vantagens, direitos para o trabalhador. Você lembra, inclusive, que é ele que vai criar a justiça do trabalho, né? Juízes que estudavam basicamente as leis trabalhistas para julgar os casos contra o trabalhador, né? Contra ou a favor do trabalhador também, né? E o principal que ele vai criar durante esse Estado Novo vai ser a consolidação das leis do trabalho, a nossa CLT que a gente tem até hoje. Quando é isso? É de 1943, certo? E isso vai fazer com que a popularidade dele cresça bastante. Eu vou colocar uma imagem aqui, tá? Perceba, a galera fazia inclusive passeatas para falar sobre isso, né? Para defender sobre isso. Volta a imagem aqui para mim. Tomar uma aguinha. Bora lá. A jornada de trabalho, para vocês terem uma noção, ele vai instituir por 48 horas semanais. Nossa, professor, mas atualmente não é 40 horas semanais? Atualmente é 40 horas semanais, porque a gente basicamente trabalha 8 horas de segunda a sexta, tá? Como que funcionava antigamente? Antigamente você trabalhava 8 horas de segunda a sábado. O único dia de descanso, de verdade, era o domingo, tá? E o domingo você, se for de uma família tradicional, você tinha que se resguardar para ir à missa, tá? Domingo era o dia de descanso. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente já tem o sábado, já tem o domingo, embora tem pessoas que trabalham no sábado também, a grande maioria. Mas enfim, entenda. Coloca lá a jornada de trabalho semanal de 48 horas. O que mais que ele institui na CLT? Perceba, teve mudanças ao longo dos anos, tá? Mas naquele momento, o que mais que ele vai colocar? Férias remuneradas, vai colocar aposentadoria, vai falar sobre salário mínimo, que ele já falava em outros decretos, só que agora ele vai trazer isso para dentro da consolidação das leis de trabalho, tudo bem? Então, isso ele está dando para o trabalhador, isso é um direito do trabalhador. Beleza. E como que ele vai tirar isso do trabalhador? Porque se ele deu, ele quer algo em troca. O que ele quer em troca? Ele quer basicamente a submissão deles, tá? O trabalhador tem que ser submisso ao que ele fala. Não só os trabalhadores, mas os grupos sociais. Tem que ser todos submissos ao que o governo diz, tá? Ou seja, não é para discutir. Eu estou te dando isso aqui, acate o que eu estou mandando depois. Beleza. E na parte de educação, o que a gente pode destacar? Ele vai fazer uma separação no ensino, tá? Ele vai colocar dois ciclos, o ensino básico e o ensino mais avançado. Só que dentro desses ensinos, ele vai começar a padronizar as disciplinas. Perceba que aqui o Vargas ele está saindo de um estado latifundiário e está querendo industrializar o país, tá? Embora seja uma ideia muito tímida, era o que ele queria. E ele vai começar a criar trabalhadores nesse ensino, desenvolvendo ensinos técnicos, né? Preparando os trabalhadores preparando os alunos para os trabalhos na fábrica, os trabalhos fabris. Que mais que ele vai colocar? Ele vai colocar uma disciplina chamada Educação Moral e Cívica. E isso vai ser muito fortemente utilizada durante 1964 em diante, com o golpe militar. Tá? Os militares vão se valer muito dessa disciplina. Outra coisa que Vargas coloca, justamente para espalhar a ideologia dele, que é a leitura obrigatória de cartilhas. Tá? Olha uma imagem aqui. Essa imagem do Vargas, ela é interessante porque mostra sempre assim as criancinhas com a bandeira do Brasil, que você pode ver aí, tá? Eram as cartilhas que eram estudadas na escola. Olha, a cartilha tem que obrigatoriamente ser lida. As crianças têm que ler aquilo. O que é isso?
Isso é basicamente produzir uma orientação de uma ideologia estatal, tá? Para você amar a figura de Vargas. São cartilhas basicamente patrióticas que ele chamava. Por quê? Volta aqui para mim. Essas cartilhas, elas traziam um nacionalismo, ou seja, você tem que amar o seu país, né? Você tem que defendê-lo a todas as custas, o patriotismo e especialmente o cultural líder. Percebe que aí na imagem aí tá Vargas todo sorridente, brincando com as crianças, né? Mostrando como se fosse um pai? É justamente para ser essa imagem, tudo bem? Professor, você disse que o Vargas tinha uma proximidade com o fascismo. Isso é verdade? É verdade. O Estado Novo ele tinha inspirações retiradas do fascismo italiano, tá? Não do nazismo alemão, do fascismo italiano, não se esqueça. E um pouquinho que ele pegou lá da Polônia, que foi para fazer a Constituição de 37. Só que você precisa entender que o Getúlio ele vai usar só aquilo que lhe convém, tá? Não é tudo que ele vai pegar do fascismo. Uma das provas que a gente tem que ele vai buscar isso é que, primeiro, ele secretamente vai fazer com que o Ministério das Relações Exteriores impeça a entrada de judeus no Brasil. Professor, mas tem judeu no Brasil? Sim, tem judeu no Brasil. Tá? Eles entravam principalmente na onda migratória que teve lá na década de 1910, 1920, certo? Pós Primeira Guerra Mundial também. E ele vai fazer com que esse Ministério das Relações Exteriores proíba a entrada de judeus. Só que não é só isso. Por outro lado, também, se você pensar, você lembra daquele grupo chamado os integralistas, certo? O que são os integralistas? É aquela galera que Plínio Salgado, né? Plínio Salgado defendia, assim, né, com questões do fascismo, né? Trazia características do fascismo para a sociedade brasileira, a saudação do Anauê, né? Do você é meu irmão, de que juntos éramos mais fortes. Perceba, esse grupo integralista, ele era um partido político, tá? Ele era basicamente a ação integralista brasileira. Só que eles tentaram tomar o poder de Vargas. Embora tenha sido também uma reação meio tímida, o Vargas percebeu, conseguiu barrar isso e vai deixar os caras escanteados, tá? Foi justamente por isso que ele vai proibir o uso dos partidos políticos, ele vai dar um fim, vai extinguir os partidos políticos, tá? Ele fez essa galera do integralismo se separar. Não só essa galera do integralismo, ele fez os socialistas também, da Aliança Nacional Libertadora, também pegar e se separar. Por quê? Porque cada vez que eles se juntavam lá, ele mandava a polícia para reprimir os caras. Então, perceba, ele só vai utilizar essas inspirações fascistas quando convém a ele, tá? Outras provas que eu posso falar para vocês dessa aproximação ao fascismo é o Código Penal de 1940. O Código Penal de 1940 é o nosso Código Penal atual, tá? Ele se modificou muito, sim, teve várias emendas para mudar vários artigos dentro do Código Penal, mas em certa forma ele ainda se mantém. A raiz dele é o que a gente usa atualmente. Ele foi inspirado num código chamado Código Rocco, da Itália, tá? A própria CLT, ela é inspirada numa chamada Carta del Lavoro. Essa Carta del Lavoro ela foi criada por Mussolini, tá? Sim, Mussolini, aquele que era o líder da Itália durante a Segunda Guerra Mundial. Então, você quer alguma prova maior do que ir buscar essas inspirações fascistas na Itália e trazer para dentro do Brasil do que essas? Não, está escancarado, tá? Mas claro, Vargas só usa o que convém a ele. Diferente do fascismo e do nazismo, o Vargas ele não vai adotar aqueles símbolos. Por exemplo, o nazismo teve a suástica, certo? Vocês lembram a suástica, o significado dela, né? E também não vai organizar os chamados grupos paramilitares. Lembra daquela marcha dos casacas negras de Mussolini em direção a Roma? O Vargas não se valeu disso, ele não formou grupos paramilitares. Ele já tinha o exército do lado dele, não todo o exército, quando ele deu o golpe de 1930, tá? Mas não fez grupos paramilitares. O regime de Vargas, ele
nem era baseado no partido político. Você lembra que eles tinham os partidos políticos? Aqui a gente pode muito assemelhar ele com Luís XIV, né? Luís XIV na França. Lembra que o Luís XIV ele pega e fala: o Estado sou eu? É basicamente o que Vargas queria para ele: o Estado sou eu mando no Brasil. Tá? Para a gente fechar isso aí, ele pega aspirações fascistas, sim, não se vai daqueles aspectos violentos que o fascismo teve, mas de certa forma ele foi autoritário, foi centralizador do poder, porque o poder era só dele, e foi repressor, sim. Quando ele tinha que reprimir, ele reprimia. Reprimiu o Partido Integralista Brasileiro e reprimiu também a Ação Nacional Libertadora, né, que eram os socialistas aqui no Brasil. Tudo bem? Vamos falar de política agora, né? Tanto de economia como política de Vargas. A economia de Vargas, ele vai seguir uma combinação de um Estado forte, sem se utilizar do liberalismo econômico. Você lembra que o liberalismo econômico, e a gente falou isso em aula, caiu em prova, o liberalismo econômico, ele entrou em descrédito após a crise de 1929, tá? Você lembra que os países deixaram de ser liberalistas aí. É justamente por isso que o nazismo vai surgir na Alemanha, que o fascismo vai surgir na Itália. Eu não vou falar sobre a União Soviética, porque a ideia do socialismo vem muito antes do liberalismo cair, tá? A ideia socialista que eles tinham vem lá entre 1914, tá? Com a Revolução Russa, vocês já viram também. Ele vai começar a optar em criar empresas estatais, tá? Por quê? Porque as empresas estatais ficariam responsáveis de cuidar e de administrar os recursos mais valiosos que o país tinha. E quais são esses recursos mais valiosos? Aqui no Brasil tem muito tipo de minério, né? Substâncias encontradas. Então ele vai criar a Vale do Rio Doce em 1943. Vale do Rio Doce é aquela companhia que tem hoje? É, só que hoje ela é privatizada. O que mais que ele vai criar? Ele vai criar o Conselho Nacional do Petróleo em 1938. E aqui eu quero que vocês percebam, não é a Petrobras, tá? Essa ideia de Petrobras vai surgir durante o mandato dele a partir de 1951. Tá? Ali que vai surgir a Petrobras, não é agora. Tá? É após o Estado Novo, após passar o governo de Dutra e após Vargas voltar novamente ao poder. E vai surgir aqui especialmente a nossa chamada CSN. O que é a CSN? A Companhia Siderúrgica Nacional, em 1941. E foi muito divulgada, né, pelos jornais, foi muito divulgado nas rádios. Aqui para você dar uma olhadinha, tá? Perceba, a galera defendia mesmo. Como é que o Brasil vai conseguir, basicamente, criar essa companhia siderúrgica nacional? Tá? Vou tirar aqui, volta para mim. Primeiro, essa siderúrgica ela foi criada em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Inclusive, para quem gosta de futebol e às vezes acompanha o Carioca, né, que não é um campeonato tão bom igual o nosso paulista, mas é um campeonato mais ou menos, existe um time lá chamado Volta Redonda, tá? E é justamente que ele foi criado justamente naquela região onde tem a siderúrgica. Como que eles conseguem, como que Vargas conseguiu criar essa siderúrgica aqui no Brasil? Porque o Brasil não tinha tanto dinheiro. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Brasil ele se aproveitava tanto dos Estados Unidos, que tinha aquela chamada política da boa vizinhança, que gostava de fazer comércio especialmente com os países aqui da América, tá? Só que o Brasil também se aproveitava da Alemanha. Ele fazia muita parceria econômica com a Alemanha, comprava produtos da Alemanha, vendia para a Alemanha durante a guerra também. Tudo bem? Só que vai ter um probleminha. O- os alemães vão acabar afundando alguns navios alemães, certo? Os Estados Unidos vai entrar nessa guerra e vai fazer com que o Brasil se posicione, tá? Ou seja, ele vai acelerar esse processo de parceria com o Brasil. O Vargas ele não vai conseguir mais ter aquele poder de ficar, vamos dizer assim, negociando com os Estados Unidos. Os Estados Unidos vai dar uma cartada final.
vai pegar e falar, olha, o que você quer? Eu vou te oferecer 20 milhões de dólares, né? Vou subsidiar a sua construção da siderúrgica. Em troca, eu quero que você me ceda uma base aérea ali na região de Natal. Você pode fazer isso? A Vargas pegou e falou, nossa, 20 milhões? Beleza, tudo bem, estou louco para fazer uma siderúrgica, né? E foi isso que foi acordado, tá? Alguns historiadores trabalham com uma suposição. Existem poucas provas com relação a isso, mas pode ser que isso realmente tenha existido, que era um plano B. O plano constava no seguinte, como os Estados Unidos já ia para a guerra, ele não podia ter um inimigo aqui perto na América Latina, certo? Ele tinha que se preocupar apenas com a Europa. Os Estados Unidos já tinham conseguido pegar um sinal de código Morse que foi mandado dos alemães para os mexicanos, onde os alemães pediam para os mexicanos atacarem os Estados Unidos, que estava ali do lado, enquanto os Estados Unidos estavam lutando com eles na Europa. Os Estados Unidos conseguiram interceptar esse sinal, ameaçaram os mexicanos, falando que teria retaliações se eles fizessem isso, e o México não atacou. Mas eles pensavam que isso podia acontecer com o Brasil também, né? Eles não conheciam Vargas tão bem. Então, durante essa negociação, dizem alguns historiadores que os Estados Unidos tiraram as embarcações principais deles, alguns bombardeiros, assim, né? Alguns navios pesados, assim, que tinham uma artilharia mais robusta. Levaram até um porta-aviões assim para perto do litoral brasileiro, apontaram os canhões para o Palácio do Catete, onde estava Vargas, apontaram alguns canhões também para a região do Nordeste, certo? E ali, se por acaso tivesse tido uma negativa de Vargas, falando que não iria apoiar os Estados Unidos, dizem que os Estados Unidos iam ter aberto fogo no Palácio do Catete, tá? Não tem como confirmar isso só com as provas que encontraram, mas tem historiador que já defende isso. Tudo bem? Não tem no seu livro didático. Estou falando para você simplesmente ter noção desse fato. Mas beleza, Estados Unidos então e Brasil fizeram uma aliança. Mas o Brasil não entrou na guerra ainda aqui, tá? O Brasil só vai entrar na guerra quando Hitler ficar puto e derrubar os navios brasileiros também. A gente vai ganhar mais alguma coisa além dessa siderúrgica? E perceba, é importante ter uma siderúrgica, porque o Brasil gastava muito dinheiro comprando aço e ferro de outros países. Além da siderúrgica, a gente vai ganhar o Zé Carioca. O Zé Carioca a gente vai ganhar o Zé Carioca, que é um personagem da Disney, né? Quando o Brasil e os Estados Unidos fez essa parceria, tem até uma imagem aqui, ó. O Walt Disney, ele pegou, né? E criou esse personagem do Zé Carioca. Inclusive fez uma animação, né? Um filme sobre ele. Nesse filme, o Pato Donald ele vem para o Rio de Janeiro conhecer, né? O Zé Carioca conhecer o Rio de Janeiro. E olha a imagem que eles têm da gente. O Zé Carioca leva ele para um barco. Vocês percebem que isso aí não tem nada a ver com um bar, né? Um boteco brasileiro mesmo, mas é a visão que o Walt Disney tinha do Brasil. E vai fazer o quê? Tomar as cachaças da vida. Olha ali em cima a cachaçinha, né? Tudo bem? Então, fechamos esse negócio aí. Vamos continuar falando ainda sobre essa Segunda Guerra. Volta a imagem para mim. O Brasil só vai entrar na guerra quando Hitler ficar putinho e bombardear os navios brasileiros, como eu já falei. Após isso, o Brasil ele vai proibir idiomas de países aliados ao eixo. Quem são os países que formavam o eixo? Alemanha, Itália, Japão, tá? Vou colocar mais uma imagem aqui, ó. E perceba que essa imagem está proibindo, né, de se utilizar o idioma desses países. E vocês lembram, tem muito migrante que veio aqui para o Brasil. E os imigrantes falavam as línguas nativas dele. Tá? Eu vou até tirar a imagem. Nessa época, tem um fato muito importante que aconteceu. Né? E é importante, vai cair no seu vestibular. Não sei quando, mas um dia vai. Por quê? Aqui o Palestra Itália vai deixar de se chamar Palestra Itália e vai começar a se chamar Palmeiras. Né? E perceba, isso é um fato muito importante. Inclusive, a Prefeitura de São Paulo tentou tomar o estádio, que era o Palestra Itália, tá? Tentou tomar o estádio do Palmeiras. Não conseguiu, graças a Deus, né? E hoje a gente tem a nossa linda Arena Palmeiras, né? A todos os palestrianos um abraço.
Ao resto, continue com a aula, tá? Perceba que se você falasse a língua de um idioma que era do eixo, você era punido, tá? Tinha multas, tinha prisões. Então, vai começar a ter uma certa xenofobia, né? Aquele medo ao estrangeiro. Tudo bem? Hitler ficou putinho, derrubou as embarcações brasileiras, e isso vai fazer com que a FEB mande os nossos pracinhas à guerra, né? Cerca de 20 mil pracinhas vão ir à guerra. Eu já falei para vocês na aula presencial sobre os três heróis, né? Os três mineiros, né? Que conseguiram enfrentar as forças nazistas na Itália, né? E, inclusive, receberam aquelas covas rasas, né? Com os dizeres de heróis brasileiros. Aqui eu quero falar mais sobre a FEB, sobre os pracinhas, o slogan da Cobra Vai Fumar. Vou colocar umas imagens aqui. Essa é a minha imagem favorita, tá? Essa imagem representa muito bem o que é um brasileiro indo para a Guerra Mundial. Você percebe o que é um sujeito, um indivíduo sair da década de 40 para sair do Brasil para ir lutar na Europa, né? Esse negro maravilhoso aí com os dizeres, né, com os dizeres aí na munição, falando que a cobra está fumando, né? Por quê? Porque julgavam que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil iria à guerra. Essa imagem dele à esquerda, tá? Ela foi pintada digitalmente. Essa imagem, na verdade, ela é em preto e branco. Como não dava para ler muito bem, eu consegui achar também essa imagem que é o desenho, tá? Que justamente mostra ele aí. Outra imagem que a gente pode colocar é essa aqui, ó. Aqui você percebe todo o carinho que o brasileiro, né, ele tem com Hitler, certo? Já estava mostrando lá, ó, já estamos aqui há algum tempo, né, que Hitler julgava também que era impossível os brasileiros iniciar a guerra com eles. E brasileiro é isso, né, cara? Brasileiro é ser zoeiro, não importa onde você esteja, tá? Vou passar mais uma imagem. Mas os pracinhas foram fantásticos, tá? Especialmente nas disputas territoriais que teve nos territórios italianos, os pracinhas eles foram fundamentais nesse sentido. E realmente eles devem ser muito celebrados, assim, né? Tem que ter muito respeito por esse povo que foi e ajudou a extinguir, né? Extinguir não, porque não terminou, né? Mas conseguiu acabar naquele período com essas ideias totalitárias do nazismo e do fascismo, certo? Vou voltar a imagem aqui para mim. E vamos falar agora, para fechar a aula, já deu 42 minutos, tá? Vamos fechar essa aula. Vou falar sobre o fim do Estado Novo. A galera foi para a guerra, tá? Percebe que estão lutando contra forças fascistas. E aqui dentro a gente tem, de certa forma, um ditador fascista, tá? Tem essa contradição. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, né? Fui lá para a Europa lutar contra fascista e estou defendendo um cara aqui dentro que tem as mesmas inspirações, os mesmos preceitos. E é isso que o pessoal começou a pensar. E a mídia, né, alguns poucos jornais começaram a escrever sobre isso. Vai começar a ter manifestação em prol da democracia aqui no Brasil. Tudo bem? No último ano dele, né, que vai ser aqui, que vai ter tanta repressão, né, tanta pressão sobre ele, que ele vai ter que pensar em algum método de sair do poder mais tranquilamente, porque ele sabia que se ele mantivesse, ele ia acabar sofrendo um golpe. No comecinho de 1945, como o Getúlio foi muito pressionado, ele vai estabelecer uma data para as eleições presidenciais, tá? E vai liberar também a formação de partidos políticos. Lembra que ele tinha proibido? Então, volta os partidos políticos. Vai ter eleição presidencial? Vai. No final de 1945, ele tinha combinado, em novembro, que iria ter eleições presidenciais e o novo presidente ia assumir em 1946. Tá? É isso que aconteceu? Não, não foi isso que aconteceu. Quem foram os partidos políticos que vão entrar nesse momento? A gente vai ter a UDN, tá? Que é muito formada pela UNE. O que é a UNE? A União Nacional dos Estudantes. Quando vocês estiverem na universidade, sempre vai aparecer um doido ou uma doida falando, se filia à UNE e tudo mais, faz uma carteirinha, tá? Sempre vai ter. Fique tranquilo, vocês vão passar por isso aí. Tudo bem? Então a gente tem a UDN, que era o partido, vamos dizer assim, mais de oposição ao governo. E a gente vai ter a formação de dois partidos, o PSD, tá? Que era
aliado ao governo, assim, alijado ao governo, mas não tão pró Getúlio Vargas. E a gente vai ter o PTB, que de certa forma é o partido do Vargas em si, tá? São os apoiadores do Vargas. Tudo bem? Vargas, para se manter no poder, ele vai dar uma última cartada. Essa última cartada foi, de certa forma, um movimento chamado queremismo, tá? Você consegue perceber aqui, eu vou colocar as imagens. O que era o queremismo? É uma campanha popular, tá? Apoiada por sindicatos, por funcionários da área trabalhistas, em que eles falavam: queremos Getúlio, queremos a permanência de Getúlio. Para você ter uma ideia, até o Luiz Carlos Prestes, tá? Acho que já deu um tempo aí para você ver a imagem. Deixa eu tirar a imagem e volta aqui para mim. Pra você ter uma ideia. Até o Luiz Carlos Prestes é aquele cara da coluna Prestes lá, certo? Que foi contra, primeiro, os oligarcas, né? Contra a oligarquia cafeeira, e depois tentou fazer a intentona comunista, tudo bem? Contra Vargas, começou a apoiar Vargas. Tá? Ele tinha sido preso depois da intentona comunista. Ele foi liberto, começou a apoiar Vargas, tá? Só para você ver como é que esse Brasil é louco. O Brasil não é para amadores, isso aqui é uma zona, especialmente a política. A política é uma zona no Brasil. O Vargas, ele basicamente ia terminar tranquilamente o mandato dele. Só que ele foi imprudente. Ele resolveu nomear o irmão dele como chefe de polícia do Rio de Janeiro, tá? Ou seja, ele ia mandar em toda a polícia do Rio de Janeiro. E vocês precisam se lembrar que o estado da presidência é o Rio de Janeiro, é o Palácio do Catete. É ali que o presidente ficava. Se você controla a polícia nesse estado, que era a polícia maior, assim, e que de certa forma dava essa proteção, tá? Você poderia dar um golpe. Ou seja, se eu consigo controlar a polícia do Rio de Janeiro, eu posso dar um golpe no próximo presidente. Eu não sei se essa era a ideia dele, mas é o que se especula que ele podia fazer. Sabendo disso, o Eurico Gaspar Dutra, tá? Que era ministro do Exército do Getúlio Vargas, ele vai forçadamente remover o Getúlio da presidência, tá? Ele vai, tira o Getúlio da presidência, adianta as eleições entre ele, que era do PSD, contra o candidato da UDN, que você não precisa saber o nome, tá? Vai adiantar as eleições, vai se eleger, porque ele era, claro, o favorito na época, e vai voltar, de certa forma, com uma democracia. Vai ficar 4 anos no poder, tudo bem? Até um pouquinho mais, na verdade, ele vai ficar 5 anos no poder. E o Vargas só vai voltar na eleição direta que vai ter em 1951, certo? Gente, a aula é essa, tá? Foi muita informação. Espero que vocês tenham assistido esse vídeo até o final. Você precisa dessa aula, você precisa terminar de ler esse capítulo do livro, tá? É bem mais curtinho agora com relação aos outros, só que é um capítulo um pouco mais complexo, tudo bem? Aproveitem, não se esqueçam de assistir o vídeo que eu vou deixar na descrição, tá? Do historiador Eduardo Bueno, do canal Buenas Ideias. Ele vai falar sobre o Estado Novo ali também, é bem mais curtinho, é 10 minutinhos só. Só que não tem um tanto de informação que esse vídeo que eu passei para vocês tem. Fiquem todos com Deus, tá? Vou passar as atividades, não se esqueçam de fazer as atividades. E é isso. Um beijo, um queijo a todos. Tchau, tchau.